Boa noite. Fundada em Los Angeles em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realiza anualmente a cerimônia do Oscar. A entrega de prêmios é um dos eventos de maior repercussão midiática no mundo e também um reconhecimento à excelência de profissionais do cinema. Mas pelo segundo ano consecutivo, a Academia não nomeou negros e negras nas categorias de melhor ator ou atriz. Uma cerimônia de brancos. Concluem atores e diretores negros, a exemplo de Spike Lee, que decidiu boicotar a cerimônia deste ano. Mas a discriminação não envolve apenas questões de raça e cor. Também não é exclusiva da Academia de Hollywood. A forma como a mulher, o índio, gays, transgêneros são representados nas telas do cinema e da televisão tem provocado indignação e suscitado muitas discussões. No programa Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre discriminação no audiovisual. E para a mesa, convidamos Laís Vieira, atriz de teatro, cinema e televisão. Diego Carreiro, professor de cinema das Faculdades Integradas AESO Barros Melo. Juliana Lima, realizadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, ABD, APES. Bem, boa noite novamente agora para vocês. Boa noite. A cerimônia deste ano, ela repete aquilo que já havia acontecido no ano passado, a cerimônia de entrega do Oscar, né, que aconteceu na noite, madrugada de hoje. E aí, novamente, os negros são preteridos, né? Negros e negras ficam fora das premiações de atuação, como a gente colocou aqui na abertura do programa. Qual o simbolismo dessa negação? O que acontece com os membros da academia quando eles tomam uma atitude como essa? E a palavra está para todos, mas vamos começar com a Laís. Bom, boa noite. É muito triste ainda esse quadro. Eu acredito que só o fato disso estar gerando tanta discussão já é um bom sinal. Já estamos abertos a que esse tipo de segregação saia do nosso sistema, porque realmente é absurdo. É uma série de fatores, eu acho, que faz com que culminam nisso, nesses 2 anos sem. Talvez a academia realmente prefira, assim, eu me surpreendi com tantos prêmios que Mad Max levou, eu assisti ao filme e achei que era um bom filme, mas não imaginei que ele fosse ganhar tantas estatuetas. Então, já é característica da própria academia ter um certo sistema de a gente prefere, né? E, não sei, eu não vi todos os filmes que poderiam estar indicados. É estranho não se ter negros, e principalmente nas produções norte-americanas, que são bem mais acessíveis ao negro do que as nossas nacionais, mas eu acho que falta mesmo mais negros no mercado. O que assusta é como se fosse uma predominância, né? Há uma recorrência nessa pouca indicação, e às vezes indicação nenhuma, das pessoas negras para essas premiações, não é isso, Diego? Existe isso. Isso é infelizmente tradicional em Hollywood. A gente tem, de 2000 para cá, isso tem aumentado um pouco mais as indicações. Mas, infelizmente, é um histórico, desde a criação do Studio System, do Star System, tudo isso. Quando você cria o Star System, na década de 20, por exemplo, é mais ou menos a criação de uma estrela, como o nome diz, Star System, que está vendendo, via promoção, um filme. E habitualmente não se promove um filme, infelizmente, com a figura de um negro. Não sei exatamente por qual motivo, ou a gente sabe e a gente meio que silencia o motivo disso, porque é muito mais fácil, entre aspas, você vender um filme com a figura de um Brad Pitt do que, abre aspas, com um Denzel Washington. Eu não estou falando da qualidade, veja, estou falando da aparência mesmo. Então, é uma questão histórica para que a gente possa avaliar. De décadas para que a gente possa avaliar. E a conquista de um Sidney Poitier para cá, isso significa a abertura de um mercado fabuloso, mas que não se traduz na prática. Algumas produtoras usam isso como um pretexto, né, como justificativa para deixar de fora as pessoas negras. Agora, a comprovação, uma coisa mais palpável, em cima de bilheteria, será que existe isso ou é somente uma forma mesmo de poder discriminar? É uma das formas. Veja, a discriminação é tamanha que na década de 70, por ali, criou-se um gênero. Quando eu falo criou-se,
pela necessidade do próprio negro se expressar, que foi o Blaxploitation, cuja talvez estrela maior seja Pam Grier, que trabalhou com Tarantino na Jack Brown. Então, esse gênero, mas por curiosidade, ele reforçava o arquétipo do negro, da sexualidade ou da violência e etc. e tal. Então, houve uma atuação periférica e isso refletiu-se e foi se revertendo a partir da década de 90 e talvez de maneira mais evidente na década de 2000. Então, de 2000 para cá, a gente tem visto com mais frequência, infelizmente, esses 2 últimos anos. A gente pesquisa em várias fontes e às vezes há uma diferença de uma fonte para outra, né? Mas assim, os números que eu tenho aqui, espero que ao menos eles representem uma proximidade. A gente fala aqui, né, que na história de 87 anos de Hollywood, né, do Oscar, 32 negros teriam ganho a estatueta contra 2.947 brancos. Então há uma disparidade enorme, Juliana. Eu acho que a política, na verdade, quando a gente compara, né, Estados Unidos e Brasil, na verdade, são políticas completamente diferentes com relação ao racismo, né? Os Estados Unidos estão muito mais avançados nessa discussão do que o Brasil. A gente está, talvez, acho que 50 anos atrás dos Estados Unidos com relação a isso. A reivindicação dos atores negros não é à toa. Quando se vem reclamar que não está sendo representado numa cerimônia como essa, é porque isso está muito gritante dentro das produções, dentro dos estúdios, das próprias produções. Assim, você vê que não existe uma renovação, sempre são os mesmos atores que estão ali. Esses atores, eles estão representando muitas vezes porque eles têm os papéis como protagonistas, porque eles compram a franquia do filme, então eles terminam sendo que os próprios produtores dos filmes, porque essa questão do negro ser protagonista vem começar por uma reivindicação, inclusive, do próprio movimento negro, né? Aqui no Brasil a gente tem o cinema negro, que é uma política, é um movimento onde os atores, os diretores, os roteiristas e os atores são protagonistas desse cinema. Então, é um cinema que trabalha com a temática negra e é um cinema que dá uma representação ao realizador e ao autor negro, né? A questão da escolha dos papéis também, isso vai muito de acordo com o diretor e com o roteirista. Então, assim, se o roteirista escreve e ele não coloca, e o ator não coloca como um protagonista negro, é papel do diretor escolher e colocar. Mas a gente vem de uma indústria muito grande onde se exclui, onde o negro é excluído. Então, até para ser diretor também ele pode ter dificuldade. Mas aí para ele alcançar esse cargo de diretor, que é o cargo que tem, inclusive, uma das maiores representações dentro da cadeia produtiva do audiovisual, ele precisa de oportunidades. Então, é uma questão de ter acesso àquela tecnologia, ter acesso e ter oportunidade de estar ali exercendo aquele papel. Muitas vezes ele é subestimado. Então, assim, ele é muito bom, mas se ele não fizesse... Ele é muito bom, mas ele não tem oportunidade. Então, ele não tem oportunidade de mostrar o trabalho dele, ele não tem oportunidade de experimentar. Então, assim, você vai subjugar a pessoa talvez porque ela não tenha talento ou capacidade. Mas ela tem, o que falta é oportunidades. É como o próprio apresentador falou, né? Leonardo DiCaprio tem ótimos papéis todos os anos. E quais são os negros que têm essa mesma oportunidade? Então, assim, ele não começou, ele pode ter até os 2 últimos filmes que ele fez, ele teve até uma atuação interessante, uma atuação que, né, merecesse um destaque. Mas quantos filmes ele não fez para poder chegar lá? E quantos atores negros a gente conhece que não tiveram a mesma oportunidade? Mas esse discurso que o Chris Rock disse ontem, ele só pegou já um discurso que foi da Viola Davis o ano passado, quando ganhou o Emmy. Que ela que levantou essa questão. Da oportunidade. Da oportunidade. Isso foi uma coisa lá dela. Ontem ele fez uma miscelânea de morder a sua parte também. Mas é bom a reprodução desse discurso. Mas é bom a reprodução desse discurso, sabe? Claro. Porque precisa estar sendo discutido, precisa estar sendo lembrado. Mas esse discurso foi feito por uma mulher negra que já chegou a passar fome na infância, conseguiu chegar a esse ponto de concorrer
a um prêmio junto com a Meryl Streep, se eu não me engano. Foi Meryl Streep. E a Meryl Streep disse assim, escrevam papéis para essa mulher, porque essa atriz é fantástica. Então, depois chegaram a escrever, graças a Deus, e ela chegou a ganhar o prêmio. E quando ela A ganhou primeira o que prêmio, ganhou o Emmy, em toda a Em história 70 do anos, Emmy, né? entendeu? Ainda mais essa, né? É. A gente percebe que nesse meio cultural as mulheres negras têm se destacado e talvez com mais força e com um discurso político muito mais forte do que os homens, né? Aí a gente já entra na questão do gênero. é verdade. Há um É. reconhecimento de que a vinda desse tema à tona foi muito importante. Sim. Né? Assim, Sem dúvida. provocar essa discussão, provocar essa reflexão é salutar. Para a festa, né, para a cerimônia, e isso acabou entrando de uma forma meio roteirizada, né, também. Né? Então, essa discussão Sim, entrou, claro. de certa Sim. forma, roteirizada. Né? Inclusive chegando ao ponto de alguns negros representarem os papéis brancos, né? Isso em forma de vídeo, mas assim, me parecia uma grande encenação. Até que ponto isso é salutar, isso é eficaz? Ou seja, qual é a tua avaliação sobre isso, Laís? Mas as pessoas estão vivendo, todos os meios de comunicação, inclusive, né, estão vivendo em cima das polêmicas. Então, o fato de o Spike Lee e a Smith, lá, a mulher do Will Smith, e o Will Smith, todos eles terem se posicionado assim, poderia, em outras épocas, talvez ficasse abafado e ninguém nem tocasse no assunto ou fosse citado vagamente. Eu achei que foi de suma importância ter sido todo, eu achei chato, toda aquela piada o tempo inteiro, mas achei legal ter sido escolhido esse o mote de todo o programa do Grammy, do Oscar, entendeu? Todo ele foi em cima disso. Então, eu achei que umas coisas era piada americana, eu nem entendia, nem estava vendo graça nenhuma. Alguns momentos aquele homem foi aplaudido, que eu dizia, meu Deus, sério? Outra, eu disse, não, vou ver de novo. Hoje eu fui rever, porque eu disse, eu acho que eu não estou entendendo muito bem. E eu acho que foi válido por isso. Mas, ao mesmo tempo, continuam muitas piadinhas ali grosseiras, desnecessárias, e que novamente colocava como, se os negros estão protestando, coitadinho deles, deixa de mimimi. E não é por aí. É uma questão séria. Rodrigo, além de a gente ter essa questão, né, da não premiação, no geral se percebe também a pouca presença de negros. Né? Não é só a questão do protagonismo, a pouca presença de negros. Sim. Se o mesmo papel ele pode ser representado na cabeça do roteirista sem fazer diferença entre ser negro ou branco, opta-se pelo branco. Isso é uma questão também muito séria nessas escolhas. E a gente está trazendo aqui no primeiro momento Hollywood, mas isso me parece que é uma coisa meio que percorre o mundo, né? Inclusive o Brasil. Depois a gente vai trazer para essa realidade brasileira. Na verdade, assim, me parece que, não só nos Estados Unidos, claro, na indústria audiovisual, de maneira geral, me parece que há papel para o negro. Como provavelmente a gente vai também debater mais tarde, há um papel específico para o nordestino, etc. e tal. Nos Estados Unidos é muito característico a gente perceber que ao negro é dedicado um tipo de papel como se fosse uma válvula de escape. Por exemplo, num filme de ação, entre um tiroteio e outro, tem que ter uma piadinha para ter uma válvula de escape cômico. Normalmente quem tem essa válvula de escape cômico é um ator negro que age basicamente para ser apenas uma válvula de escape, ou seja, um ator secundário que serve ali... Que vai apenas morrer no começo. Que vai morrer no começo, que vai morrer no vai. metade do Se a filme. gente pegar um filme de terror, ele vai morrer nos 30 primeiros minutos de filme. Ele nunca passa disso. Ou seja, o ator negro ele tem uma formatação na escolha do seu papel. Isso é extremamente prejudicial. Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala exatamente disso. Quando o Chris Rock falou sobre Leonardo DiCaprio ter muito papéis bons todo ano, a pergunta é, claro, aquele filme, O Regresso, se tratava de história real. E na história real não se tratava de um negro. Mas digamos, e aí vamos ficcionalizar, digamos que não fosse uma história real. Algo impossibilitava que fosse um negro aquele papel? Não necessariamente naquele contexto. Então, por que não se dá esse protagonismo para um negro? Essa é uma pergunta que é válida
e que a gente deve refletir. Por que não se dá esse protagonismo, um papel com tanta força para um negro? Por que não se dá? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que a gente escolhe determinados papéis para o negro? E Juliana, como você vê essa representação do negro? Aqui no Brasil, que eu acho que eu posso falar melhor, a gente vive o mito da democracia racial, né? O processo de embranquecimento que reflete no cinema e de uma maneira errada. Porque, na verdade, o que deveria acontecer era o cinema reproduzir realmente o que a sociedade é. E a gente não tem um cinema diverso, a gente não tem um cinema diversificado, a gente não tem um cinema que mostra a realidade da gente. A gente tem um cinema maquiado, onde o cineasta vai procurar, como protagonista do filme dele, uma atriz loira dos olhos azuis, ou a mais clarinha possível dentro daquele processo, porque ele vai achar que uma atriz negra como protagonista não é vendável. Então, assim, mesmo se tiver uma atriz negra como protagonista, ela é coadjuvante. Ela é melhor amiga da protagonista, sabe? Então, assim, essa questão do embranquecimento do Brasil, que vive a sociedade brasileira, e que hoje a gente pode falar isso melhor, né? É muito pautada também numa coisa que a gente chama de falso cordialismo, né? Que é aquele cordialismo, né? Eu sou seu amigo, você é ótima, muito bonita, talentosa, mas na hora de chamar para trabalhar, ele não vai te chamar. Ele vai chamar a amiga dele, que talvez tenha estudado com ele ou não, mas que ele acha mais bonita, que ele acha que tem a pele mais branca, que ele acha que é mais competente. Então, assim, quando a gente vai falar nesse discurso do racismo dentro do cinema, é um reflexo do que vive a sociedade, é uma coisa que precisa ser, inclusive, é uma pauta que precisa ser discutida, é uma pauta que é uma reivindicação, na verdade, do próprio movimento isso, e precisa ser denunciada. Porque a partir do momento que você diz que não é, que acredita, que o próprio negro acredita que não foi convidado para aquele papel, nem para exercer aquela função dentro do set, é porque talvez ele não tenha experiência, ou talvez ele não tenha competência, porque colocaram na cabeça dele que ele realmente não tem competência para aquilo. E eu acho que isso já é uma formação, isso já vem sendo naturalizado desde a escola. Okay, porque Juliana, na escola a gente já vive isso, né? Muito bem, a gente precisa fazer um intervalo, então a gente vai para esse break, né, e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema discriminação no audiovisual. Participam do programa Laís Vieira, atriz de teatro, cinema e televisão. Diego Carreiro, professor de cinema das Faculdades Integradas Aeso Barros Melo. E Juliana Lima, realizadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, ABD-APS. Laís, você, inclusive, já participou de novela que aborda a temática negra, né? A novela Lado a Lado da Rede Globo, acho que foi em 2012, não é isso? Foi, 2012 para 2013. E aí, como você foi escolhida, foi selecionada? Você consegue supor ou ter alguma informação mais concreta de que caminho foi esse para que você fosse contemplada nesse papel? Consigo. Veio um produtor de elenco da Globo aqui para Recife para realizar testes e me indicaram. E eu fui falar com ele, eu nem estava para fazer teste, ele no outro dia quis fazer teste comigo. Na sequência, alguns meses depois, ele me chamou para fazer o teste lá na Globo, deixar o material lá. Aí nessa mesma semana eu participei da novela Cordel Encantado, assim, fui fazer teste e voltei com cachê. E com 4 meses depois eu já fui convidada direto, não precisei fazer teste, para fazer a primeira moradora de morro do Rio de Janeiro, que era uma nordestina, vinda da Bahia, miscigenada, é tanto que eu não podia levar sol, mas foi basicamente por isso, pelo meu trabalho que eles viram e pelos testes que eu realizei lá. Uhum. Você considera que exista preconceito na escolha de atrizes e atores negros para representarem papéis na televisão brasileira, independente dessa sua novela, que na verdade ela tinha uma temática negra, tinha uma temática, e aí naturalmente os diretores teriam que buscar os atores negros? Não, eu acho que tem sim, é muito difícil. É muito mais difícil para um ator negro e para uma atriz negra conseguir passar pelas etapas e até pelo crivo final de que vale a pena aquele ator. Geralmente são atores que vêm indicados por grandes diretores, assim.
O Lázaro mesmo veio através do João Falcão para a Globo, igual o Wagner Moura, o Vladimir Brista, que era na época que eles fizeram A Máquina. Mas é muito difícil, por conta exatamente de todo o processo de conseguir escolher alguém. O que eu acho um absurdo, porque eu não gosto dessa... Eu acho que é necessário existir o teatro negro, o cinema negro, mas eu ainda acho isso muito triste, porque eu acho que... Segregados. Eu não consigo concordar, porque eu não posso fazer uma advogada. Mas é um estereótipo, né? A Pois gente tem é. uma cultura uma cultura eurocêntrica, na verdade. Então, assim, a gente baseia e coloca o negro como um estereótipo. É. Inclusive, a maior participação dos negros são em filmes com temáticas específicas, Isso. ou novelas, já que está falando de novela, né? São com temáticas específicas. Então, assim, o negro só é protagonista quando fala de escravidão, ou quando fala de favela. Então, aí coloca o negro nesses papéis principais. E um estereótipo, né, na verdade, que se cria dentro dessa cultura da gente. Não se projeta o negro como o papel principal nos grandes papéis das novelas, né, brasileiras. Não tem isso. E quando chamam, são os mesmos E quando sempre. chama, são os mesmos sempre, justamente. Como se não houvessem outros negros no país para poder fazer aqueles papéis, né? É, e a representação do negro também, a representação do negro sempre é o ladrão, o desonesto, O capoeira, o capoeira, a empregada doméstica, a a favelada gostosona. Ou então, fala errado, ou então a né? baiana litorânea também gostosona. São arquétipos. Né? A gente, falando aqui, vocês citaram, às vezes tem um papel diferenciado, né? E a gente pode apontar aqui o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, principalmente Lázaro e Thaís, que se destacaram muito e assumiram, inclusive, protagonismos na televisão brasileira, né? O que me parece representar uma conquista, né, para as pessoas negras. A que se deve, ou o que estaria acontecendo? Seria o princípio de uma mudança de percepção, de entendimento em relação a essas questões, Rodrigo? Rodrigo não, Diego, desculpa aí. E Rodrigo é o teu irmão. Veja bem, Aldir, eu acho que há uma conquista. Primeiro, a gente precisa conquistar de alguma forma, correto? Se for através eu vou dar um exemplo, tá? Através de cota, vai ter que ser. Vamos ter que conquistar. Mas a ideia, o ideal é que a gente chegue no momento em que não veja diferença. Entende? A gente não veja diferença entre negro e branco. Ambos são igualmente capazes. Mas a gente não pode negar que se eles têm um programa na Globo, especificamente para eles, isso é uma conquista. Mas, Diego, eu considero que essa conquista vem muito também através do próprio movimento negro, da Sim. população negra, de reivindicações, Sem dúvida. sabe? Sem Querendo dúvida. ocupar aquele espaço. Sem dúvida. E assim, a gente tem eu acho que o que favorece também essa questão da representação enquanto... Porque a gente só começa a ter o negro, na verdade, como protagonista a partir da digitalização do cinema, né? Em que as próprias ONGs e as escolas que trabalham de periferia mesmo, que trabalham com audiovisual, começam a agregar profissionais da área, aquilo ali, começa a se profissionalizar, e aí começa a ter um cinema de periferia, um cinema com temáticas específicas de informação, de representação, onde a gente realmente precisa discutir o tema para que essa geração que venha, para que nós mesmos começamos a ter essa consciência do que é preciso abrir os olhos para a verdadeira realidade que a gente vive no Brasil, né? Então, eu acho que por isso que precisa existir, sabe, movimento. Não é que a gente queira, é porque realmente é preciso. Claro. A questão das cotas não é uma coisa que das políticas afirmativas, na verdade, não é uma coisa que a gente quer, a gente gosta. É uma coisa que precisa, é urgente, sabe? Não é uma coisa a longo prazo. A gente pretende realmente que vai terminar sendo, porque a população é muito grande. A gente, por incrível que pareça, ainda tem muita resistência com relação a isso. Então, enquanto os negros não tiverem nessa situação igualitária, a população negra, uma situação igualitária com a população branca, eu acho que vai ser realmente preciso existir cotas para o que a gente precisar. E aqui no Brasil, como a gente estava falando no início do programa, a gente está muito ainda atrasado com relação a isso. Nos Estados Unidos tem muito mais cotas para tudo. Então, assim,
o preconceito lá é diferente, é um preconceito muito mais violento na questão de, né, das disputas, dos conflitos. Os conflitos lá realmente são muito mais violentos do que os daqui, apesar de que eu acredito que aqui também seja a questão da falta de informação, né, que a gente não tem, a maioria da população não tem acesso à educação como deveria ter. Então, isso também faz com que as pessoas, quando cheguem os adolescentes, não tenham e aí reproduzam um discurso, né, que foi inserido, que foi naturalizado neles. E aí, bom, é uma bola de neve que vai gerando. Laís, a mulher ela tenta já há várias décadas a sua emancipação e tem sido muitas conquistas. A gente tem que apontar como conquista, inclusive, essa possibilidade de repente, né, estar no audiovisual, seja ainda em pequena representatividade protagonista ou buscando e fazendo com que isso cresça gradativamente. O que a gente está trazendo à tona aqui é a questão da mulher e a mulher negra. Como que ela é tratada nas temáticas das novelas e dos filmes, aqui no Brasil, onde estamos, né, temos uma realidade mais próxima da gente. Você acha que essa mulher, ela já tem a dignidade, ou é tratada com a dignidade que é necessária no audiovisual brasileiro? Ainda não. Eu acho que ainda falta. E só voltando um pouquinho à sua pergunta anterior, que a gente citou o Lázaro e a Thaís, uma vez eu vi uma entrevista da Thaís que ela começou como modelo. Então, ela foi a única que fazia capas dessas revistas teen, a única negra. E ótimo, né? Uma negra numa capa de uma revista tão cheia de... Naquelas épocas vendia muito e coisa e tal. E aí só ficou ela. Então, ela fez a mesma revista, a mesma capa, acho que 3 vezes. Por que ela sempre? Por que não pegaram ela e pegaram outra? Então, às vezes, vira um nome da moda que funciona, então deixa lá, não mexe mais nisso. É um produto. É um produto. E eu acho que na nossa história a gente tem muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres que trabalham, têm filhos, e que por que não conta a história dessas mulheres? Dessas mulheres que são batalhadoras, muitas mulheres, sim, que terminam entrando no crime e estão lá presas, porque eu acredito que a população carcerária feminina também deve ser composta de maioria de negros. Mas cadê essas histórias? Por que não? E por que não colocar essas mulheres como pessoas normais também? Porque tem que ser atriz negra. Isso eu acho chato, sabe? Então, isso eu acho que é uma pedrinha no caminho da gente, que graças a Deus, digo e repito, gosto muito de todos esses temas estarem sendo levantados e virarem as polêmicas que hoje estão dando tanto combustível para a gente pensar mais sobre até alguns assuntos que a gente diz, mesmo, nunca pensei sobre isso. Mas eu acho que ainda está muito a passo lento. E olha que eu, dentro da minha profissão, eu já fiz muita coisa. Eu não estou falando, eu tenho do que reclamar tanto assim, mas não é porque que eu fiz algumas coisas, que eu tive acesso a algumas coisas, que tá bom para todo mundo. Não tá, não tá. Falta. Diego, na história do audiovisual, assim, depois do cinema digital, ficou mais fácil realmente o acesso. E a gente tem percebido muitas mulheres como realizadoras, muitas mulheres à frente de projetos, né, como diretoras, roteiristas. Mas você voltar um pouquinho o olhar para a história do cinema, a gente vai ver que a predominância é de diretores homens. Homens. E aí, qual é o teu olhar sobre isso, né? Sobre esse pouco espaço que foi dado à mulher e se realmente nós estamos mudando, dando esse salto? Em primeiro lugar, a gente tem uma visão muito, muito machista ainda do cinema e do audiovisual de maneira geral. Isso é um fato e não sei se está mudando tanto agora. Eu vejo que está mudando. A tendência é que mude a partir desses diálogos, desses debates. Esse aqui é um momento importante. Isso aqui está existindo, aqui é um momento importante. Mas eu não sei se está mudando tanto, viu, Valdir? Eu vejo que existe uma tendência, mas ainda é uma tendência, não é uma realidade. Eu estou falando de direção, não estou falando nem da atuação, estou falando de direção. Então, há uma tendência de mudança. Não sei se necessariamente pelo digital, e aí a gente entraria num outro debate, porque aí a gente entraria na questão da meritocracia, porque se é fácil o digital, aparece porque é fácil, ou aparece porque ele é bom. Então a gente entraria numa outra questão que a gente precisaria abordar. Mas a tendência é que cresça, e a tendência é que cresça
pela qualidade e pela igualdade. E não necessariamente porque a gente está criando uma nova identidade visual que a gente poderia chamar de digital e que, portanto, seria de mais fácil acesso para a mulher ou para o homem. Tem uma pesquisa que foi realizada, acho que ano passado, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Chama A Cara do Cinema Nacional. Então, ele faz um levantamento dos filmes que tiveram maior acesso às salas de cinema, né? Os filmes que foram mais cinema de massa e tal. De 2002 a 2012. Desses filmes, acho que eles fizeram um levantamento de 230 filmes, alguma coisa assim. E nenhum desses filmes foram nem dirigidos, nem roteirizados por mulheres negras. Né? É uma questão bem estranha, né? Alguns por mulheres brancas? Por mulheres brancas, Tem. mas nenhum deles... Você tem o número, não? Não, exatamente. O Percentual. número assim de cabeça agora eu não sei, eu não tenho. Mas nenhum deles foi dirigido e nem roteirizado por mulher negra. Sabe? Quando você vai para essa cadeia produtiva, você percebe que as atrizes ainda conseguem entrar um pouco, mas o acesso a essas funções, né, não, ainda é muito mais restrito. Esse papel da representação, né, da liderança negra não se transpõe à mulher negra. Né? Essa função de diretor, de roteirista, é muito mais restrito, né, o acesso. Sem dúvida. E o que obriga qualquer dessas funções que algum negro queira desenvolver, ele tem que produzir. Isso é uma obrigação que o ator, por exemplo, não precisava ter que produzir uma coisa para poder trabalhar. Sabe? Isso também é uma coisa que é meio injusto, porque eu gosto de chegar no set com o meu textinho decorado, ficar lá na minha concentraçãozinha e fazer. Se eventualmente eu quiser fazer um projeto meu, né, colocar, seja num desses editais da vida, ou, sei lá, botar do bolso o que for, é uma escolha minha, mas eu acho que a gente ainda é muito obrigado a ser produtor e realizador para poder ter trabalho. Na novela brasileira, nós já temos hoje bastante mulheres escrevendo, não é, Laís? Tem mulheres dirigindo também. Né? Tem umas mulheres, inclusive, que são fantásticas de trabalhar com elas. Assim. Que você vinha com Glória Pérez, hoje você tem Ana Maria Amaral. Tem a Duca Rachid, que escreve, tem a Thelma Guedes. Fernanda Young também, né? Fernanda Young, tem. Tem muita gente já. Ocupando papéis bem significativos, nessa questão da produção de sentido, né, de conteúdos brasileiros. A Então, mudança, pelo menos no audiovisual, está ocorrendo através das mulheres, né? Da cultura das mulheres, inclusive as mulheres negras. Que olhar é esse da mulher? É diferente do olhar do homem? Rapaz, eu acho que é um olhar diferenciado, sim. É um olhar mais político, é um olhar mais sensível, é um olhar que coloca a mulher negra em outro patamar. Coloca a mulher negra como protagonista e levantando diversos aspectos também. E também não deixa de ser um cinema de denúncia. A gente tem agora o Cabela, que é o da Yasmin Tainá, que é um dos filmes que está fazendo o maior sucesso, inclusive fora do país. É um curta-metragem que fala justamente dessa questão da negritude da mulher. A mulher se tornando negra novamente. Porque, como a gente falou, o processo de embranquecimento, essa cultura eurocêntrica que a gente tem no Brasil, a gente incorpora, né, aquela coisa que você não tem isso de preto, não tem isso de branco, mas na prática tem sim. Na prática, quando a gente vai avaliar, que você pensa que não foi excluído, porque será que eu não fui excluído porque eu não tenho competência? Mas na verdade é porque você é preto. O nordestino tem o seu jeito próprio de falar, né? Um jeito que a gente aqui gosta muito, mas às vezes ele não é bem recebido, né, pelo pessoal do Sudeste. E a gente vai deixar esse tópico para falar no próximo bloco. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook.
Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema discriminação no audiovisual. Participam do programa Laís Vieira, atriz de teatro, cinema e televisão. Diego Carreiro, professor de cinema das Faculdades Integradas Aécio Barros Melo. Juliana Lima, realizadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, ABD-APS. Bom, retomando o que a gente colocou no final do bloco passado, a questão do sotaque nordestino. Até que ponto esse sotaque ele sofre discriminação no mercado do audiovisual brasileiro? Laís. Eita, o sotaque é danado, né? Porque ele tanto pode levar você para um determinado trabalho, como ele pode tirar você. E eu tenho um trabalho, assim, quando eu estou em algum projeto que precisa não ter sotaque, então eu vou para a fonoaudióloga, tento minimizar isso. Mas me incomoda muito ter que tirar o meu sotaque por completo, se não for realmente necessário, sabe? Eu acho que é outra coisa que também tem que se diluir mais. As pessoas podem, ali no finalzinho, dar a cantadinha da sua terra. Eu não vejo problema nisso, eu não acho confortável ser obrigada a ter um sotaque do Sudeste para eu poder pegar determinado papel. Se você for, por exemplo, fazer o papel de uma carioca. Aí, poxa, tem que ser aquela carioca da Gema Colher? Não pode ser uma carioca que fale um pouco mais neutro, sabe? A não ser que seja aquela do morro, né, que tem aquilo. Mas, se não, por que essa exigência, sabe? Eu acho que é outra coisa que, às vezes, é muito injusta. Com alguns atores, ele tem que tirar tudo, assim, porque é sofrido. E, às vezes, ele se preocupa tanto com o sotaque que, quando você vai ver a atuação, tá aquém do que ele poderia realmente fazer, porque é tão preocupado, porque eu já fui fazer um teste em São Paulo, que para mim foi um horror, porque eu tinha que estar preparada, estar pensando no ti, no di, no NH e não sei o quê, e quando eu fui entrar para fazer o teste, aí uma baiana chegou para mim e disse, não, mas o pior é que a gente ainda tem que pensar no R, né, porque o R aqui é dobrado. Eu disse, meu Deus, eu entrei para fazer o teste, tão tensa, porque eu tinha feito tudo, do T, do D, do NH, do S. Aí, na hora de entrar, e o R? Eu disse, meu Deus, é um negócio sofrido pra mim. É ruim. E aí, Diego, a gente precisa passar por isso? Eu acho que o grande problema de novo, o estereótipo, né? O estereótipo, por exemplo, quando se coloca um ator do sul, sudeste, do eixo Rio-São Paulo, para fazer um nordestino, tem um sotaque muito carregado, que eu pelo menos não me reconheço naquele sotaque. De maneira que é uma coisa forçada, que puxa um pouco para o jocoso e para o caricatural. A gente está vendo o Laís falando sobre a dificuldade que ela precisa driblar, e quando nós somos representados por eles, a gente normalmente é representado de maneira caricatural. E isso me desagrada bastante. Eu não me sinto satisfeito. Mas essa caricatura, né, porque não conseguem fazer, tentam e não conseguem fazer por que não chamam como um a gente ator... faz. Então, se o problema é esse, por que não vai o ator daqui para lá? Exato, chama um ator nordestino e fala-se naturalmente, não precisa puxar para o caricatural para falar, olha, ele é nordestino. E recentemente me falaram, olha, mas tem uma novela aí que tem um tal de comendador, que tem um papel protagonista, muito bacana. Mas ele teve que sair do Nordeste para ir para o Rio e São Paulo enriquecer. E em determinado momento da novela, a mulher dele fala, eu preferiria ter tal fulano, Picasso, se não me engano, a ter essas artes aí, chinfrins do Nordeste. Ou seja, como é que isso é representado? Eu preciso sair do Nordeste quando na realidade o que está acontecendo é o inverso? Pessoas e empresas vindo para o Nordeste. Então, quer dizer... O professor Durval Muniz, ele fala sobre isso no livro chama A Invenção do Nordeste. E ele diz que, na verdade, é uma elite que cria esse conceito, esse estereótipo do nordestino, e o que passa? Essa imagem que o nordestino tem para lá, e que todo mundo, né? E foi bem representado na novela, né? Quando ele fala isso, que realmente é o que as pessoas pensam sobre o nordestino, né? E que vem para cá, que vai passar fome, que todo mundo aqui passa fome, que todo mundo vive na seca, que todo mundo que a cidade não é desenvolvida, né? Então assim, é o papel, é a representação que o nordestino, que eles fazem no nordestino e que eles reproduzem lá. E quando então, assim, é nordestino que se dá bem e fica rico nas tramas,
Ele é respeitado porque ele é rico. Não porque é nordestino. Ele não é respeitado porque ele é nordestino. Ele não tem valor porque ele é nordestino. Ele tem valor porque ele tem dinheiro. Que é outra coisa que é absurdo. Parece que todo nordestino é pobre, né? É sertanejo. E preto. E passa fome. E, por favor. Eu queria colocar como em pauta até pra gente o seguinte: será que o cinema novo, criado por Glauber Rocha, não teve uma influência sobre isso? Sobre aquela ideia? Teve, porque antes, na verdade, o que acontecia é que, antes do cinema novo, os negros realmente... E aí tinha a questão não tinha como evitar que negros e pobres aparecessem, tinha a questão depois disso surge a questão da edição, né? Sim. E aí eles começam a cortar índio, negro que aparece. Exato. Mas aí, com o cinema novo, ele começa realmente a trazer essa discussão do regionalismo e dos atores negros, né? Mas se limita a homens negros também. Aí a mulher também, aí já entra a discussão que a mulher também não faz parte, né? E essa renovação do cinema, ou esse passo, para um cinema mais moderno, um cinema mais contemporâneo, fica limitado também só às funções de atores dos negros, dos homens negros, né? A mulher é pouco reconhecida. Exato. E também não se estende às outras funções, né? De direção, de roteiro e tal. E mas nós ajuda, temos outras classes da nossa sociedade que me parece ficarem completamente à margem desses espaços, né, de projeção de seu talento. As comunidades indígenas, por exemplo. É muito difícil a gente ver um negro, né, na televisão brasileira. Não lembro de um negro atuando, a não ser num filme com uma temática negra, como, sabe, um ou outro muito eventual. Mas na novela, na televisão brasileira aberta, principalmente, a gente não tem essa imagem do negro, né, sendo contemplada. Aliás, do índio. E se você for para o cinema, aí a gente for para o cinema de indústria, mesmo hollywoodiano, né, a gente vai ter esse negro sempre como o vilão, né? Então, uma imagem muito parecida com aquela que se traz para o negro. E já que eu cheguei nesse tópico aqui, voltando para o cinema internacional, queria lembrar do prêmio de melhor filme estrangeiro, Diego. Sim. Eu estava vendo aqui que foram 55 prêmios para europeus, até agora, incluí o filme de ontem, né, de Saul, 5 para asiáticos, 3 para africanos e 3 para filmes das Américas. O Abraço da Serpente, inclusive, não foi, né, era um colombiano e não foi. Então veja que é uma disparidade muito grande. Você acha que ali também, nessa escolha, há uma manipulação, há discriminação? Quer dizer, como que se passa essa história? Claro, é uma indústria. É uma indústria que quer vender um produto. E esse produto nem sempre é bem visto por essa indústria. De maneira que, o que é que se quer vender? O que é que se quer vender quando se fala, por exemplo, de América Latina? Estou falando lá de fora. O que é que se quer vender, né? Então, há quanto tempo o Brasil não tem... Porque eu acho também o seguinte, a gente vive um papel subalterno muito forte. A gente parece que precisa obrigatoriamente e tem uma necessidade do Oscar. Quando eu acho que isso aí é absolutamente irrelevante para a gente fazer um bom cinema. A gente tem um bom cinema. Pega a década de 70, o grande cinema está onde? Está na África. Quantas pessoas assistem filmes da década de 70 e é um filme extremamente político. Extremamente político. De maneira que, quantas vezes a gente assiste, quantas vezes a gente comenta, quantas vezes a gente aborda filmes, atores, cineastas africanos da década de 70 que influenciaram profundamente o movimento negro de maneira geral, inclusive na América do Norte, com Spike Lee, tem uma importância tremenda. E a gente não menciona, não cita esses fatores. Então, acho que a gente precisa largar um pouco de mão dessa coisa de Oscar para fazer o nosso cinema, sem visualizar o cinema norte-americano, porque a gente acaba sem incorporando repetir esses modelos, né? Esses estigmas que são tão praticados. Porque a gente pega o Cidade de Deus, que é um belíssimo filme, com uma estética e com uma linguagem muito norte-americana. E a gente precisa ter a nossa linguagem. E é essa linguagem a que eu me referi, africana, que dá uma identidade ao cinema africano. E eu acho que isso é muito importante, isso é muito forte. E a gente sempre teve uma busca dessa linguagem, e o que a gente procura nessa linguagem é manter a nossa identidade. Eu acho que isso é fundamental. Tá, como o tema de hoje é discriminação, então a gente ainda
ninguém comentou o aspecto que eu toquei aqui do índio. Nós Sim. temos um índio e nós temos LGBT. Sim. Né? São dois focos bem importantes. Só temos 5 minutos e a gente precisa abordar essas questões. Laís, está com você a palavra. Eu acho que o LGBT já está mais à frente até do que o índio nesse ponto. Porque você vê comunidades e grupos gays que estão produzindo coisas e já tem festivais. Então, eu acho que ele já está mais evoluído nisso. E até de aceitação de público também, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa. E eu acho que os índios já são mais prejudicados nisso. E atrizes também, né? Porque eu fui, quando você levantou, eu disse, meu Deus, quem que eu conheço que é mais... Dira Paz. Quem mais, sabe? Aí aquela mulher do Sérgio Reis, que era uma indiazona lá, não me lembro de onde ela era, mas são pouquíssimos também. Então, acho que a gente ainda tem muito cinema para a gente fazer e muita produção. Tem muita gente para entrar nesse carro. Ontem a gente teve a primeira indicação na música, no Oscar, a uma musicista transgênica. E ela não foi permitida a apresentação do Oscar dela. O que é muito curioso. Que serve também para a gente abordar muito essa questão. Falou-se muito com justiça sobre o negro, mas não se falou dessa não presença do transgênero lá no Oscar. E a gente mal mencionou. Na atuação e como temática, Como não é, temática. Juliana? Mas eu acho que ainda é um cinema que ainda é mais fácil de ser consumido, porque a gente tem um público que tem uma condição social ainda melhor do que a condição da população negra. Né? Então, assim, eles Índio conseguem não, né? produzir... O índio tem uma situação mais precária. Muito mais. Ainda é mais precária. Tem uma outra relação com essa tecnologia, apesar de que eles produzem. Sim. O problema também é como é que vai escoar essa produção? Para onde é que vai? Quem é que Pra vê? qual festival iria, pelo quais menos? E aí a maioria desses filmes específicos, assim, termina sendo exibido simplesmente em festival de cinema. E aí os curtas e os longas não entram nas salas de exibições e tem que disputar com o cinema de Hollywood, que chega aqui e ocupa 10, 12 salas de exibição, e aí e o cinema e esse filme que foi produzido né, por essa população, por essa minoria indígena ou negra, fica uma semana no máximo e acabou-se. E olhe lá, se ficar uma semana, né? Olha lá. Então, acho que a gente tem muito ainda o que discutir, muito ainda o que aprender, muito ainda o que ver e se sensibilizar também, porque acho que nesse momento as pessoas têm que realmente abrir a cabeça e abrir o coração para perceber que a gente é um povo diversificado, que isso está em todos os âmbitos da sociedade, essa diversidade, e que não vai levar a discriminação, o racismo, não leva a lugar nenhum. Na verdade, que a gente tem que aprender e respeitar essas diferenças. Ontem eu fui ver a garota dinamarquesa e na cena do beijo, logo a posição do beijo, um senhor levantou e saiu. Eu fiquei observando se ele retornaria, não retornou. Né? E o filme acabou. Mas ele não voltou. Será que ele estava ciente, Valdir, do filme, do que se tratava? Diego, é um questionamento, né? Sabe, eu não sei. Bom, fica essa coisa no ar. Né? Então, a gente encerra por aqui o programa de hoje. Fica aí a reflexão para todo mundo sobre todas essas questões que a gente levantou aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.